Capítulo 65 a 66 Terror do antigo edifício de pesquisa parte 3 e 4. Moilva e Jin-hyuk estavam realmente duvidando de seus olhos. Um fantasma com cabelos compridos acenou desesperadamente com as mãos sob a pressão de Momu. Eles estavam sem palavras ao ver um fantasma com dor. Não. Como isso é possível? Jin-hyuk não conseguia entender como um fantasma estava sendo pressionado. Nada aconteceu. Não importa o quanto ele tivesse atacado. Mas Momu fez essa coisa parecer um ser tocável. Igualmente confusa. Moilva perguntou. Você? Isso? Momu levantou a cabeça e disse. Você está falando sobre essa pessoa? Pessoa? Sim. A cintura parecia alongada até as escadas. Então eu a segurei e a puxei para trás. E você não achou que isso era estranho? A partir do momento em que a cintura se esticou assim, não era humano. Mesmo depois de pegar o fantasma, Momu não parecia pensar que era estranho. Enquanto Moilva clicava sua língua, Jin-hyuk se aproximou de Momu cautelosamente e tocou levemente o fantasma que Momu segurava. Mas, surpreendentemente, sua mão passou. Isso foi estranho. Ele podia ver Momu segurando. Mas ele não podia tocá-lo? Eu transpassei? Ai-Hyan também estava cético sobre se essa coisa era um fantasma e tentou tocá-la com a perna. Mas, como Jin-hyuk passou direto. O que é isso? O que? O quê? Isso é um fantasma. Mas como Momu está segurando isso? Momu inclinou a cabeça e as palavras de Moilva. Ele não fez nada de especial. Ele tinha acabado de pegá-lo. Acabei de pegar? Em vez disso. Por que você não poderia pegá-lo? Não é que não pudéssemos pegá-lo porque não queríamos. Nós simplesmente não conseguíamos segurar esse fantasma. Fantasma? Sim. Fantasma. Espírito. A alma de um homem morto. Alma. Essa pessoa? Momu ficou intrigado e então perguntou ao fantasma feminino que ele estava segurando. Fantasma, só porque você pergunta. Ele não pode responder. O fantasma fez um som bizarro que dificultou a compreensão deles. Era um som aterrorizante que não podia ser chamado de humano. Mas como fez esse barulho logo após a pergunta de Momu? Parecia que estava tentando respondê-lo. O quê? Será que ele realmente fala? Acho que sim. Momu perguntou, pressionando-o nas costas em vez da nuca. Você pode falar? Diante da pergunta de Momu, o fantasma fez outro barulho como se estivesse tentando falar. Não se podia dizer se a resposta era uma afirmação ou não. Mas Momu a levou positivamente. Parece que pode falar? Soa como Não. Acho que pode falar. Você conhece o mestre Dan Baek-yeon? Não. Nas palavras de Momu, Jin-hyuk clicou sua língua. Não. Momu. É só choro de, acho que ela está dizendo que sabe. Não importa como você se pareça. Isto é. Foi então. O corpo do fantasma sangrento começou a estremecer e depois escurecer repetidamente. E se Momu não estivesse segurando? Ele já teria desaparecido. Momu bateu na cabeça do fantasma com a mão para detê-lo. Pak!
E quando Mumu atingiu o fantasma com a palma da mão, o fantasma bateu no chão. A forma que antes era borrada voltou ao normal novamente. E os olhos do fantasma através do cabelo pareciam estar chorando. E Mumu falou com o fantasma: se você tentar fugir de novo, eu vou bater em você novamente. Ao seu aviso, o fantasma tremeu. O Tang Sou Sou franziu a testa. Ela definitivamente tinha subido as escadas. E ela deveria ter subido 2 andares. Mas, estranhamente, ela tinha descido ao porão. Tinha que ser subterrâneo. Enquanto tochas iluminavam os arredores. E ela mordia o lábio inferior. Eu continuo a operar a técnica da energia tridirecional. Mas minha energia ainda não foi aliviada? Foi estranho. Mesmo que o veneno fosse diferente. Essa técnica deveria ter funcionado bem. E seria suficiente para dispersar as ilusões. No entanto, ela tinha descido as escadas em vez de subir. Isso significava que ela não poderia fugir disso. TCH. Como membro da família Tang, cujo nome era famoso por venenos. Isso a deixou com raiva. Esta técnica deveria ter funcionado melhor. No entanto, mesmo quando ela foi envenenada pela primeira vez, ela sentiu que algo não estava acontecendo corretamente. Ela suspirou. Desmoronar. Ao dar um passo à frente, ela ouviu o som de algo quebrando. Quando ela olhou para baixo, viu que uma seção do chão havia congelado e algo como gelo havia rachado. Parece que o porão está congelando. Parecia que isso foi feito artificialmente. Confusa, ela balançou a cabeça. Ela teve que alertar os outros de que tudo o que eles viam eram alucinações e olhavam ao redor. Era hora de voltar para cima. Ouvi alguém quebrá-lo. Foi Tang Sou Sou? Os olhos de Tang Sou Sou se arregalaram ao som de uma voz grave. Ela não sentia a energia por trás. Assustada, ela balançou a cabeça e se virou na direção da voz. E no meio do corredor, onde a luz piscava, havia um homem bonito de 19 anos com um rosto pálido. Vendo isso, ela ficou chocada. Kang Sênior? Esse é o Kang Sênior? Ela duvidou de seus olhos. A identidade do homem era Kang Mui. Um estudante sênior e um estudante do 3º ano, essa era a identidade do homem. No entanto, ele não era apenas um estudante do 3º ano, mas era o segundo em acadêmicos e chamado de gênio. O homem bonito e doentio. Fulano uma vez o chamou assim. Embora ele parecesse doente, ele era um monstro que lutou pelo 1º e 2º lugar no 3º ano, e era tão bonito que muitas mulheres estavam interessadas nele. No entanto, ninguém poderia se aproximar dele por causa do ar sombrio único ao seu redor. Ela também tinha uma queda por ele, mas desistiu. Isso? Sênior, como você veio para cá? Kang Mui falou com um rosto inexpressivo. Era isso que eu queria perguntar. Você continuou andando pelo lugar sem se assustar depois de ver os fantasmas? Fantasmas? São alucinações. Já que você é da família Tang, talvez isso não tenha funcionado? Naquele murmúrio, Tang Sou Sou franziu a testa. Os veteranos usavam drogas psicodélicas?
As drogas psicodélicas eram mais como remédio do que veneno. Mas quando inalada em grandes quantidades, pode causar alucinações. Ela tinha certeza disso quando sentiu o cheiro dos dedos depois que o pergaminho foi tocado. O sênior sabia o que era e ainda assim o usava? Kang Mui respondeu. Bem, isso significa que os fantasmas do edifício estavam todos fazendo por você? Diante dessa pergunta, Kang Mui fez uma expressão estranha e acenou com a cabeça. Você pode ver dessa maneira. Está vendo assim? Então todos os incidentes que aconteceram aqui foram feitos pelos veteranos. Tang Sou perdeu. Quão perturbador foi o ano passado? E esse homem estava falando como se não importasse. E ele disse: Vou avisá-la. Os eventos do ano passado são uma questão separada dos fantasmas. Isso aconteceu devido aos erros do corpo docente e dos alunos que não manusearam adequadamente o veneno. Mas, devido a esse acidente, o veneno se espalhou por todo o prédio. E este edifício teria sido fechado por ele. Mesmo que não fossem os fantasmas. Já que você é o herdeira da família Tang, você deve saber disso. Tang Sou ficou sem palavras com este comentário. Os venenos usados eram mais potentes do que o esperado. Então limpá-los teria levado mais tempo. Então, mesmo que o sênior esteja dizendo isso, o que você está fazendo neste lugar espalhando drogas psicodélicas? Em sua pergunta, Kang Mui sorriu. Pois bem, o que eu estava fazendo? Parecia assustador. Ela sabia que esse sênior tinha outro lado dele desde o início. Mas isso parecia muito mal-humorado. Kang Mui caminhou até ela. Tang Sou se sentiu cautelosa com isso e estendeu a mão. Não se aproxime e continue falando. Por que você está impondo limite? Estou muito desconfiada do sênior agora. Qualquer um se sentiria desconfiado. Este homem estava usando drogas e pulverizando-as nos prédios antigos e contaminando-as com veneno. Tang Sou estava pronta para lidar com ele se ela precisasse. E o homem deu de ombros. Acho que fiz meu filho me entender mal. Mas eu precisava de um lugar tranquilo para ficar. Lugar tranquilo? Exatamente por essa razão. Ele estava pulverizando as drogas? Mesmo que não fosse um edifício perigoso. Com as notas de Kang Mui, ele poderia solicitar um centro de treinamento especial. Mesmo que não esteja aqui. Se não fosse por este lugar, seria impossível fazer experimentos. Tac. Kang Mui sacudiu o dedo e ela olhou para o teto. Sombras negras agarravam-se ao teto com olhos vermelhos. E esse não foi o fim. O monstro com o rosto meio derretido atravessou a parede. Tang Sou franziu a testa para isso. Mesmo que as drogas psicodélicas permanecessem, essas imagens pareciam muito claras. Olhando para a aparência desses seres, eles pareciam fantasmas. O que é isso? Kang Mui sorriu para sua aparência desnorteada e puxou um livro da manga. O livro parecia ter sido uma cópia da arte fantasma do Monte Mo. Isso? A agora extinta seita Monte Mo fez um nome para si mesma com suas técnicas únicas. Por exemplo, coisas bizarras como lançar espíritos e fazer os mortos andarem. Seita Monte Mo? Era um nome que ela ouvia. Era também uma seita Murim. E mais famosa por suas técnicas que envolviam os espíritos.
No entanto, ela sabia que as outras seitas haviam rejeitado essa seita por causa de sua maneira única de convocar os mortos. Por que o sênior tem isso? Agora você está no segundo ano de aula. Você pode não saber, mas há muitos desses livros no porão da Biblioteca Celestial. Biblioteca subterrânea? Ela também tinha ouvido falar sobre isso de um veterano. A biblioteca subterrânea escondida. Ela ouviu que quanto mais estrelas se tinha, mais qualificadas elas eram para ir mais fundo. E ela franziu a testa para isso. Espere. Então, o que estou vendo são fantasmas reais. Não pode ser. Isso tinha que ser uma alucinação. Naquele momento, Kang Mui acenou com a mão. A sombra negra com olhos vermelhos no teto a alcançou e, reflexivamente, ela usou agulhas venenosas. Mas as agulhas passaram direto pela sombra. Passou. Alucinações. No momento em que ela pensou que estava certa, a sombra agarrou seu braço. E a sensação parecia tão vívida que arrepios subiram sobre ela. Isso? Kang Mui se aproximou dela e disse: Como você disse, as drogas psicodélicas causam alucinações, mas podem ser usadas para outros fins. Usei a sugestão do Monte Mu. Sugestão? Os sentidos humanos são fáceis de enganar. Você já ouviu falar? Disse que depois de mentir repetidamente para uma chaleira cheia de água fria que tem água quente nela, a chaleira queimou-se. Então isso. Os fantasmas não são reais. Mas com as técnicas do Monte Mo e suas artes de persuasão, seu corpo aprenderá a aceitar essa nova realidade. Kang Mui se aproximou dela com um sorriso, e o sorriso se assemelhava ao de alguém. Quem foi aquele? E Kang Mui tentou acariciar sua bochecha. O que você está fazendo? Eu gosto que você seja mais inteligente do que eu pensava. Pessoas normais teriam corrido para escapar depois de ver os fantasmas. Mas ver você se aproximar tão perto. Você parece uma mulher muito decente. Kang Mui parou e olhou para cima. Ela se perguntou por quê. Mas então algo sangrento e nebuloso apareceu do teto. Era um dos fantasmas. Finalmente aqui. Era o momento em que ele estava se perguntando por que esse fantasma estava atrasado. Estrondo. Naquele momento, o teto fantasmagórico quebrou e alguém pousou no chão. E alguém espreitou através das rachaduras e poeira. Mumu. Tang Sou reconheceu a pessoa em um instante. Mumu? Kang Mui franziu a testa para o nome. Ele ficou surpreso com essa aparição repentina e um cara veio quebrando o teto perseguindo seu fantasma? Isso foi inesperado. Se alguém subisse as escadas por sugestão, eles só subiriam e não desceriam. Mas esse cara destruiu o prédio. Eu disse para você não correr. E daí? Mumu, que encontrou Sou. Ficou chocado e tentou entender a situação. A sombra negra com olhos vermelhos assegurava. E o homem bonito tocou seu rosto. Sem tempo para pensar, Mumu voou para ela. Não toque em Sou. Oh meu! Naquele grito, Tang Sou ficou animada e o sangue escorreu pelo nariz. Mumu está fazendo isso para salvá-la? Ah! Essa foto ficou tão boa. Ela pensou se deveria lutar ou não. Mas decidiu não lutar. Ah!
Mas há um problema. Esses fantasmas são reais e não são apenas alucinações. Mumu, esses fantasmas não são falsos. Antes que Tang Sousou pudesse avisá-lo, Kang Mui acenou com os dedos como se estivesse irritado. E o fantasma com o rosto meio derretido bloqueou Mumu. Eu não sei quem você é. Mas, por enquanto, pare ele. Foi então. O fantasma que tentava bloquear o caminho foi jogado longe por Mumu. Tang Sousou, que estava vendo isso, ficou chocado. E Kang Mui, que controlava os fantasmas, não podia prever o que havia acontecido. Espírito pode estar se referindo à alma de alguém ou algo semelhante a fantasmas, os mortos-vivos. Depois de aprender a arte fantasma do Monte Mo, Kang Mui estava ciente de que esses espíritos eram visíveis a olho nu e localizados em uma dimensão diferente, apesar de usarem o mesmo espaço. Portanto, ele pensou que era impossível interagir com eles sem que a sugestão estivesse envolvida. Mas, o fantasma, que tinha a pele semi-derretida, estava sofrendo de dor induzida por Mumu. O que isso significava? O fantasma da sombra negra de olhos vermelhos segurando Tang Sousou havia desaparecido sem que Kang Mui sequer desse uma ordem. Ele tem medo desse cara? Foi um absurdo. Mumu, que havia desviado o fantasma meio derretido, estava avançando em sua direção. Ele não conseguiu detectar nenhuma energia do ataque, mas ainda sentia uma tremenda força por trás dele. Ele não é normal. Em um instante, os olhos de Kang Mui se estreitaram. Cauteloso, ele tentou impedir Mumu de correr, mas Tang Sousou pegou pelo colarinho. Quando Mumu entrou, Tang Sousou, que de repente o pegou pelo colarinho, o tornou incapaz de se mover. Graças a isso, Mumu, que queria correr para o outro lado, se moveu sem problemas. Eu não posso fazer isso com força física. Kang Mui estava exausto. E foi então. Estrondo. Fragmentos do chão saltaram e, quando Mumu passou por eles, eles colidiram com seu rosto. Ignorando tudo isso, Mumu bateu o punho no peito de Kang Mui, mesmo enquanto Kang Mui fez o seu melhor para bloquear. Pang! No momento em que suas mãos colidiram, uma intensa onda de choque subiu. E o cabelo de Tang Sousou foi soprado para trás pela força. A forma de Kang Mui, que bloqueou o punho de Mumu, foi empurrada 3 passos para trás. E foi isso. Os punhos de Mumu estavam bem. Mas as mãos de Kang Mui, que havia bloqueado o ataque enquanto tentava não ser jogado para trás, estavam tremendo. Com a boca trêmula, Kang Mui falou: Você deve ser esse cara. Aquele que passou no vestibular com apenas força e sem artes marciais. Lembrou-se agora. Recentemente. Essa foi a coisa mais comentada na academia. Ele pensou sobre o nível de poder que se precisava para passar no teste com apenas força. E agora ele viu. Os olhos de Mumu brilharam. Essa pessoa parou com apenas força. Depois de aprender sobre a energia interna, Mumu entendeu o fluxo de energia nos corpos dos Morin. Mas agora, Kang Mui o bloqueou com pura força física. E ao contrário do rosto pálido,
Os músculos de seu corpo estavam inchados em uma forma bizarra. Seus músculos parecem estranhos. Era difícil ver esses músculos apenas treinando. Parecia que os músculos haviam se adaptado à situação com um aumento temporário de potência. Você é mais forte do que parece. É isso que eu quero dizer. Você realmente conseguiu essa força apenas treinando seus músculos? Se você treinar duro, até você pode fazê-lo. Não parece que isso seria possível. Você parece não entender nenhuma arte marcial. Naquele momento, a mão esquerda de Momu foi puxada para trás. E os músculos do antebraço de Momu que se torciam e contraíam foram mostrados a Kang Mui, que franziu a testa, comprimindo os músculos, espantado com a contração dos músculos. O punho de Momu alcançou o rosto de Kang Mui como um raio. E com isso, seu corpo foi jogado de volta na parede do porão. Estava nublado com a poeira subindo. E Tang Sou, que viu, não pôde deixar de ficar chocado. Kang Mui, que se orgulha de ser o segundo do terceiro ano, foi atingido por Momu, que era um primeiro ano. Ele é tão forte assim? Ela sabia que ele era forte, já que ela o tinha visto lutar algumas vezes. Mas então Momu perguntou-lhe: Você está bem? Sim. E seus olhos brilharam. Era uma chance. Tang Sou fingiu estar tonta e cambaleou para se apoiar em Momu. Ah! Eu me sinto tão tonta com tudo isso ameaçador. E alguém havia pousado no porão naquele exato momento. Quando eles olharam para trás, era Jin Yuki parado lá. Ele tinha vindo através do buraco perfurado por Momu. Jin Yuki olhou para os dois e perguntou: Aconteceu alguma coisa? Tang Sou caiu ao vê-lo. Ela estava quase pronta para se apoiar em suas costas. Mas isso havia falhado. Você deveria ter vindo um pouco mais tarde. Poderia ter saído bem. Mas Muilva e Ai Rian também estavam embaixo agora. E com isso, a chance foi desperdiçada. Assim que Muilva pousou, ela apontou para a parede que estava coberta de poeira e perguntou: O que aconteceu aqui? Mumu coçou a cabeça e disse: Não sei. Eu desci para encontrar alguém ameaçando Sou. Ah! Você está bem? Logo, todos olharam para ela. E Tang Sou assentiu com a cabeça. Espero que não tenha sido isso. Mas eu ia encontrar vocês. Fico feliz que todos vocês estejam aqui. A pessoa que Momu bateu é a que está por trás de tudo no prédio. Por trás disso? Ela falou brevemente sobre o que aconteceu com os intrigados. E todos ficaram visivelmente chocados. Particularmente Muilva, que tinha medo de fantasmas. Veja! Eu lhe disse que era um fantasma real. Sabendo que os fantasmas eram reais agora, ela tremeu. Por outro lado, Jin Yuki estava mais incerto de que os espíritos estavam sendo controlados assim. O Montimo usa técnicas tão perigosas. Agora ele podia ver por que eles não estavam envolvidos nos clãs Mirim. Aqueles que podiam controlar os mortos se desviavam da providência geral da natureza. Se isso não fosse o truque do Montimo, todos nós teríamos considerado bruxaria ou algo assim. Ele podia entender por que a pessoa chamada Kang Mui estava escondida neste lugar. Não havia nada de bom em se destacar por esse motivo.
Mas ele tinha outras dúvidas. Como esse pirralho é capaz de tocar os espíritos? Pelo que Tang Sou Sou disse. Os espíritos sendo usados como fantasmas foram capazes de tocá-los por causa da técnica da sugestão. Então não deveria ser impossível para eles lidar com os fantasmas? Mas Mumu estava casualmente tocando-os. Não. Não apenas sentir. Ele estava desferindo golpes sobre eles. Jin Yuki olhou para Mumu, tentando entender. O que é isso? Você? Jin Yuki estava prestes a perguntar algo. Mas Ai Rian esfregou as palmas das mãos e falou com Mumu. Ah! Como esperado. O jovem Lorde Mumu é verdadeiramente maravilhoso. Se esse homem é Kang Mui, ele é a segunda pessoa classificada no terceiro ano. E você o derrubou com um único golpe. Mesmo que você pense que ele é alguém. Isso não faz sentido. Na voz, todos se viraram ao mesmo tempo. Eles podiam ver Kang Mui sair da poeira. E todos que viram isso tiveram sua expressão azeda. Seu rosto não se encontrou com o punho de Mumu. E ele ainda está bem? Mas o rosto de Kang Mui não estava bom. Como todos eles estavam cientes da força de Mumu. Foi chocante para eles. Ah! E então? Eles estavam todos no limite. Foi porque eles se lembraram de que esse homem estava lidando com espíritos. Jin Yuki estava pronto para se mover quando encontrou seus olhos com Kang Mui. Ao mesmo tempo, ele se sentia estranho. Foi apenas contato visual. Mas ele viu a ilusão de Kang Mui vindo até ele e cortando sua cabeça instantaneamente. Suor frio escorria da testa de Jin Yuki. E isso não parou por aí. Moilva, tremendo de medo, ficou dura. E Ai Rian deixou cair sua adaga. Os únicos que estavam bem eram Tang Sou Sou e Mumu. Ah! Os olhos de Kang Mui brilharam. Tang Sou Sou mostrou sinais de nervosismo. Mas ela não estava rígida como as outras. Isso significava que ela estava pronta para agir. Apesar do que ele lhe mostrou. Ela é uma boa mulher. E isso fez com que ele gostasse ainda mais dela. Mas o que foi realmente surpreendente foi Mumu. Apesar da ilusão ameaçadora que lhe estava sendo mostrada, Mumu ainda o olhava diretamente nos olhos. Mesmo que ele não estivesse familiarizado com as artes marciais, ele poderia resistir a isso. Isso é interessante. Também era incomum usar o poder físico para atingir um fantasma. E apesar de não ser descendente das prestigiadas famílias Morin, foi ele quem chamou a atenção de Kang Mui. Kang Mui sorriu e falou com Mumu. Mumu, certo? Sim. Por quê? Você é muito mais forte do que eu pensava. E Mumu também falou. Eu ouvi falar sobre o Sênior. E você tem um corpo mais forte do que parece. Nisso, Kang Mui inclinou a cabeça e caiu na gargalhada. Ele estava dando intenção de matar. Mas esse garoto estava elogiando. Isso não foi interessante. Mas foi engraçado. Não posso mais usar a força. Com essas palavras, Mumu colocou as mãos nas faixas do pulso direito e tentou dar um passo à frente. Como resultado, Kang Mui começou a dar mais intenção de matar do que antes. E ele levantou as mãos e falou: Vamos acabar com isso aqui. Parece que há algo escondido. Mas se fizermos mais barulho, não importa o que façamos.
Os guardas da academia virão. Ah! Mumu, que ouviu isso, baixou a mão, pensando melhor. Se ele exercesse mais poder aqui, o prédio cairia. Ele esqueceu que tinha entrado sorrateiramente neste lugar. Kang Mui olhou em volta e disse: graças a você. Perdi um bom espaço de treinamento. Tenho certeza de que vocês também vieram aqui secretamente. Então tenho certeza de que todos estão bem em manter suas bocas fechadas sobre o que todos nós fizemos aqui. Tchau. Então, com essas palavras, ele sorriu e desapareceu e, ao fazê-lo, Mo Ilva e Ai Rian caíram no chão. Foi porque eles estavam livres da pressão. Aia! Aia! Que monstro! Eu queria dizer isso. Jin Yu que não podia negar suas palavras. Essa força esmagadora que ele sentiu de Kang Mui foi algo que superou seus mestres. A intimidação que ele não sentia desde que veio para cá como estudante. Devo dizer que estou feliz por ele ter ido embora? Tang Sou também soltou sua mão apertada, com o ímpeto que Kang Mui havia mostrado. Sua vitória era incerta. Felizmente, o homem decidiu ir embora. E ao contrário deles, Mumu estava batendo os lábios. Ele parecia muito forte. Ele queria testar o quanto de sua força o homem poderia suportar. Mas infelizmente, devido à situação, eles não conseguiram. Mas ele não podia falar esses pensamentos para seus companheiros. E então ele viu algo fraco brilhando no corredor escuro. Ah! O fantasma ofereceu-se para lhe dizer onde estavam as sementes e depois correu. Mumu caminhou até ele e até caminhou até lá para mostrar que não precisava correr desta vez. E quando ele se aproximou, ele podia sentir a queda de temperatura. Ele continuou a se mover e guiou Mumu. E Mumu, que o seguiu, arregalou os olhos ao ver flores vermelhas, que podiam ser vistas através da sujeira no corredor. Isso, atrás do antigo edifício de pesquisa, onde muitas pessoas não ficam. Kang Mui caminhou lentamente até onde apenas o luar brilharia e parou. Ele olhou para algum lugar enquanto tirava um jardim verde plano do bolso e o levantava. Mais rápido do que eu pensava. O sinal já estava lá. E então, de onde Kang Mui estava olhando, alguém apareceu lá. E então ele se ajoelhou e se curvou. Eu sou a pessoa que serve ao Senhor. Kang Mui sorriu e disse: então foi você. Eu sempre me perguntei entre Samuel e Mak Cheon quem era o mestre e eu. E a resposta saiu hoje. Perdoe as ações que eu fiz. Bem, foi dito de antemão que todos decidiram esconder suas identidades aqui. Kang Mui acenou com as mãos, dizendo que não importava. E o mestre Eu se levantou e disse: temos algumas variáveis. Variáveis? Sim. Então, parece que temos que avançar com o plano. Os ombros de Kang Mui tremeram com essas palavras. Fazia 3 anos que ele não entrava para a academia. Há quanto tempo ele esperava que isso acontecesse? Este é o começo? Claro. Mestre Eu, que estava respondendo, franziu a testa e depois perguntou: aquele que deve ser o Senhor. Aconteceu alguma coisa? O mestre Eu olhou para o nariz de Kang Mui e viu que Kang Mui cobria seu nariz. E ele olhou para sua mão, que mostrava sangue do nariz.
Ele pensou que tinha dispersado o poder do punho. Mas isso não parecia ser o caso. Para me fazer sangrar. Parecia que fazia um tempo que alguém não fazia isso com ele. E isso o fez sorrir. Isso é divertido. Isso tornou as coisas mais interessantes para ele.